Agora que nós vimos o que é um ponteiro e alguns operadores para ponteiros, você deve estar começando a vincular este conhecimento com o que nós utilizamos durante a criação de funções, passando parâmetros por referência. Você está lembrado deste conteúdo? Vamos retornar a algumas aulas atrás? Né? Então, aqui eu coloquei um exemplo que foi trabalhado durante a disciplina, que cria, né, uma função chamada dobrar, e ela recebe um parâmetro, que aqui está declarado chamado número, né, e que é passado por referência. Ou seja, né, quem vai chamá-la, no caso da função main, né, quando eu for chamá-la, vai ser passado um argumento por referência, de tal modo que, quando a função altera o valor do parâmetro, este valor vai ser guardado, vai ser alterado o valor do argumento, ou seja, qualquer alteração no parâmetro vai ser alterado também no argumento. Desta forma, passando o x por referência e alterando o parâmetro número, as alterações sobre número irão influenciar no argumento x. Está lembrado? Se não, dê uma voltada lá no enunciado, na parte que fala sobre funções de passagem com passagem de referência, para a gente poder, então, trabalhar melhor este exercício. Analisando esse código, eu gostaria que vocês observassem alguns pontos. São eles os asteriscos e o E comercial que eu coloquei em destaque aqui. Veja que nós estamos utilizando o E comercial antes do X, estamos usando um asterisco entre o nome da variável número e o tipo da variável, que aqui é int, e antes da variável número. Por que nós estamos utilizando desse jeito? Quando aprendemos funções por referência, eu falei para vocês que nós utilizamos dois operadores. Né? O operador asterisco, que vai indicar que a passagem será feita por referência, e durante o corpo da função, vai indicar que nós estamos querendo acessar a referência da variável que estamos nos referenciando no parâmetro. Ou seja, né, nós queremos, então, alterar a variável a qual o parâmetro se referencia. E, na chamada, nós temos que utilizar o E comercial, indicando que o argumento será passado por referência. Bom, essa foi uma forma que eu utilizei para a gente poder utilizar a passagem por referência sem, em si, empregar, conhecer ponteiros. Bom, mas, entretanto, na linguagem C, não existe claramente a passagem de parâmetros por referência. Na verdade, é uma simulação feita utilizando ponteiros. Por isso que eu pedi no outro vídeo que, por favor, decorem os significados desse E comercial e do operador asterisco. Né? Na verdade, então, eles são o nosso operador referente à declaração de ponteiro e à obtenção de endereço de memória. Vamos ver como é que fica aqui? Bom, aqui na main eu estou pedindo para declarar uma variável x. Então vamos usar aqui um quadrante, que vai ser os bytes na memória, que vão estar guardando o valor da variável x. Bom, depois, em um determinado momento, eu pedi para ler ler um determinado valor inteiro do usuário, por isso que eu usei porcentagem D, e vai guardar na variável x. Vamos considerar que o usuário digitou o número 5. Então, o valor 5 vai ser guardado na variável x. Bom, ao chamar dobrar, que é o nome da nossa função, passando então E comercial x, significa o quê? Bom, que o primeiro parâmetro, né, nós chamamos de função dobrar, então ele vai ter que pegar e vincular o primeiro argumento com o primeiro parâmetro, o segundo argumento com o segundo parâmetro, até terminar todos os parâmetros. Neste caso aqui, a nossa função dobrar, ela declara que existe um parâmetro chamado número. Então, este é um parâmetro, ele vai ter sua memória ali guardada. Entretanto, este parâmetro é um ponteiro, veja agora a nossa interpretação, é um ponteiro para
uma posição da memória que guarda o número inteiro. Bom, qual a posição da memória? Eu vou então aqui estar passando na chamada o endereço de x, ou seja, o endereço de x vai ser passado para o parâmetro número. Então, número irá apontar para a posição de memória da variável x. Compreender o que está acontecendo aqui? Então, na hora que eu chamei a função dobrar, eu passei o endereço da variável x. E esse endereço vai ser guardado, né, na variável número, ou seja, número vai apontar para a posição da memória da variável x. Bom, vamos analisar o próximo passo, em que eu diz o seguinte, olha, o asterisco número multiplica por 2. Quer dizer o quê? O conteúdo da posição de memória que número aponta. O conteúdo da variável que número aponta. Então, número aponta para o x. O conteúdo é 5. Quanto que é 5 multiplicado por 2? O valor é 10. E este resultado vai ser guardado aonde a variável número aponta. Então, aonde o número, a variável, o ponteiro, o número, aponta, né? Então, ponteiro número aponta para x. Vai ser guardado o valor 10. E assim, então, quando encerrar essa execução da nossa função e executar a linha printf, o valor atual é porcentagem %d, né? E imprimir o valor de x, vai ser impresso o número 10. Bom, vejam então que, na verdade, não existe a passagem por referência em si. O que nós fazemos é usar ponteiros para simular passagem por referência. Vamos praticar um pouquinho?